horas e 14 minutos, carnaval aqui no Falando Nisso. A gente está dando condição das estradas, tempo e falando sobre o seu direito junto com a advogada Rosângela Vasconcelos. Demissão, é possível reverter? Habilitação, como é que você se reabilita para algum cargo, para uma nova profissão, para alguma coisa nova? É justamente isso que a gente está falando aqui no Falando Nisso hoje, né, Luquinha? Pois é, Solange, muita gente, doutora, eu vou até pegar as perguntas aqui e juntar em uma só, pode ser só? Claro. Para a gente conseguir atender a maioria das pessoas. Muita gente com doença, síndrome do pânico, ou com algum problema sério de pressão alta, coisas que até foram adquiridas no trabalho e foram demitidas. Só para a gente ajudar essas várias pessoas, passo a passo bem simples, o que deve ser feito para a pessoa conseguir aí, de repente, a justiça dela? Se ela tem qualquer tipo de doença e se essa doença foi ocasionada em razão da atividade que ela exerce, até uma pressão psicológica de produção. Sim. Procurar um médico, pedir um relatório médico. Nesse relatório deve te contar o Código Internacional da Doença, se essa pessoa precisa ficar afastada do trabalho, por quanto tempo precisa ficar afastada do trabalho e um outro códigozinho que é muito importante, que chama CIF. Código Internacional de Funcionalidade. Ou seja, se aquela pessoa tem condição de continuar com aquela função. Hoje, no nosso país, nós temos algumas situações diferenciadas. A gente tem que analisar o trabalhador como um todo. Sim. Muitas das vezes a escolaridade é baixa, a idade é avançada e a pessoa, a vida toda, só tem aquela atividade, só tem aquela função. Então, procurar pegar o relatório, marcar a perícia no 135 com a Previdência Social. Só tem vaga para 3 meses, 4 meses. Procura a cidade mais próxima, fica ligando até conseguir. A Previdência deu um afastamento ou não deu o afastamento, ela ingressou lá dentro, procurar o judiciário, tentar reverter essa situação. Eu volto a repetir, é impossível um trabalhador de uma indústria não ter uma doença de origem ocupacional. O trabalho é penoso, pesado, a carga horária é grande. Às vezes, não é uma ação só. Existem, no mínimo, 7 ações para serem feitas. Pois é, a doutora estava falando que muita gente que procurou, né, com essa demissão aí da GM, que não tinha, achava que não tinha problema, acabou descobrindo que tinha aí num simples exame médico. Luquinha, uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Alô, oi, quem está falando? É Aguinaldo. Oi, Aguinaldo, obrigado pela confiança. Vamos conversar, a gente quer ajudar você. Vamos lá. Tudo bem. Então, eu fui demitido da empresa da GM em 2013. Aí, em junho de 2013. Em 2014, abril de 2014, eu peguei o B94. Eu queria ver com a doutora se eu tenho condições de retornar à empresa. Reverter essa situação, né? Sim, uma das cláusulas que inclusive vai ser alterada nesse novo acordo com essa nova empresa em 2017 é a cláusula 40. Ou seja, quem recebe o auxílio acidente não pode ser mandado embora. Então, no caso dele, ele foi mandado embora em 2013, nós estamos em 2016. Passaram-se os 2 anos, ele não tem mais como entrar no judiciário. Então ele perdeu essa chance. Ele teria como. Teria como. Tá, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Sinto muito, viu, meu querido, mas esse prazo a gente precisa ficar muito atento. É a falta de esclarecimento só, que não é dado para esses empregados. Por isso que a gente gosta de falar sobre isso aqui no Falando Nisso, né, Luquinha? Pois é, e a Gisele aí está comentando sobre a sogra dela. Ela é de Jacareí. Olha só a pergunta, tá com medo mesmo, ele tem que ficar, né? Diz que a sogra dela vai completar 60 anos em setembro. Ela é metalúrgica e está confiante aí que vai aposentar já agora em setembro. Mas com essa crise, essa onda de demissão, ela ficou um pouco preocupada. Nesse caso, ela tem alguma estabilidade ou não? Ela tem apenas 7 meses que falta aí para se aposentar. Então, tem que ver, ela é metalúrgica, Sim. né? O metalúrgico, até 1 ano e 8 meses, ele tem a estabilidade garantida pelo acordo coletivo. Então, no caso dela, como faltam ainda 6 meses, ela tem estabilidade pela aposentadoria por idade, que seria o caso dela, né? Então, se ela for demitida, ela tem como pedir essa reintegração em razão da estabilidade por ela estar próxima de aposentar. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar nessa história aí, viu, Luquinha? Em relação aí ao sindicato, relação à GM, a gente vai tentar entender direito essa história, porque muita gente que não sabia dessa situação e que achava que poderia voltar para a empresa, está aqui bem decepcionado com essa triste realidade. A gente já vai falar sobre isso, Luquinha. Olha que história impressionante nos Estados Unidos. Um cachorro estava desaparecido há 3 dias
e foi encontrado vivo. Ele estava soterrado. O pastor alemão Maverick tinha sumido aí depois de um passeio e a dona não desistiu de procurá-lo. Depois de 3 dias, encontrou o cachorro após ouvir latidos bem fraquinhos e a grama se mexendo. Solange, bem perto da sua casa. Ele estava enterrado, vivo, num lamaçal. O buraco foi aberto pelas chuvas e um grande milagre que a gente pode ver, né? Bom, já pensou ser pego com bebida alcoólica nas pernas e no bumbum, gente? A gente já confere, mas antes tem a participação tão especial do pessoal de casa. Você também pode mandar o seu vídeo. O número está bem na telinha para você copiar rapidinho. E tem Tabatiano bem feliz, viu, Solange? Oi, Sol, estou aqui em casa, feriado, carnaval. Um abraço aí para você e para o Luquinha. Estamos aqui em casa comemorando aí no título do Burrão. Você pode ver aqui ó, o título do Burrão, campeão. E é isso aí. Bom carnaval para vocês. E manda um abraço aqui para nós, aqui no Muriscão, Taubaté. Tchau.